Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 669 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 44 e 45 do livro do profeta Isaías. Temos dito a você que a partir do capítulo 40 de Isaías nós temos indagações. Uma vez que, após a brilhante demonstração de que Deus é digno de confiança e que as nações não são dignas de confiança, nos capítulos 1 a 39, mostrando-se através do livramento do exército assírio sobre Jerusalém que Deus realmente faz o que diz fazer, mas que ainda assim Israel, é exemplo do que fez Ezequias, insiste em alianças humanas, insiste em não confiar em Deus, vem a sentença do juízo no final do capítulo 39. O povo vai para o cativeiro da Babilônia. E as perguntas são: Deus não pode mais salvar esse povo pecador? Deus ainda quer? Ele tem poder para fazer isso? E então, os capítulos 40 em diante vão tratar desse assunto como nós vimos. E o que vimos é, uma vez que Israel falhou como servo de Deus, para confiar no Senhor, como Israel falhou na sua missão de ser uma nação única diante do mundo, agora Deus vai manifestar a sua própria glória, predizendo o futuro e mostrando o que fará com o seu povo, de tal forma que todo mundo tenha que se espantar, tanto do controle que Deus evidencia sobre o mundo, sobre as nações, sobre a história, quanto do fato de que Deus conta o que vai acontecer antes que aconteça, e assim Israel será uma nação a testemunhar para o mundo que Deus é o único Deus. Nós vimos exatamente isso nos capítulos que lemos ontem, 42 e 43, e no final do capítulo 43 vimos que tudo isso acontece a despeito de Israel. Deus manifesta sua glória, seu amor, sua fidelidade, sua soberania, apesar do povo não estar voltado para ele. E o juízo, então, é o tom com o qual termina o capítulo 43. Mas o capítulo 44, como é um padrão do livro e dos profetas que nós já andamos estudando, depois de anunciar o juízo, fala de restauração. E o capítulo 44, então, começa falando mais uma vez para que Jacó, o servo amado, que foi escolhido por Deus, não tema. Isso porque após o juízo virá a restauração, porque Deus controla todas as coisas. E essa restauração virá promovida pelo Espírito Santo de Deus que será dado, de tal forma que as pessoas desejarão fazer parte do povo de Deus. É muito claro para nós aqui, quando pensamos no cativeiro babilônico, na ida do povo para aquela terra onde o juízo de Deus se manifestou contra um mundo que se rebelava contra ele desde Gênesis 11, é muito interessante que é de lá que Deus vai trazer o seu povo. Deus vai derramar o seu Espírito sobre o seu povo e este povo testemunhará ao mundo. É muito clara a alusão aqui ao evento de Pentecostes. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a pensarem no derramamento do Espírito como um evento único que ocorreria em Pentecostes, onde a Babilônia de Gênesis 11 seria revertida, onde o mundo que se opôs a Deus e que Deus o sentenciou a falar várias línguas, agora era capaz de entender em sua própria língua a mensagem do Evangelho, e isso pelo derramamento do Espírito. E então fica muito claro que o Pentecoste, o derramamento do Espírito, onde os dispersos são congregados, aqueles que foram dispersos pelo cativeiro da Babilônia, agora são reunidos outra vez, onde a confusão de línguas em Babel agora era resolvida pela ação do Espírito Santo, montava o cenário para que o povo de Deus testemunhasse ao mundo inteiro que Deus é o único Senhor e Salvador. Então fica muito claro para nós aqui, a restauração que Deus anunciou que aconteceria, de fato, já aconteceu, já começou a acontecer no dia de Pentecostes. Por isso, Ele é o único Deus. Ele é o único capaz de restaurar o seu povo com o seu Espírito, de fazê-lo testemunha diante de um mundo que já está começando a receber as manifestações do seu juízo e as evidências da sua salvação. Por isso, o verso 7 mostra para nós o tema desta sessão. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Não há ninguém mais. É por isso que vós sois as minhas testemunhas, diz o verso 8. Vocês vão falar para o mundo que além de mim não há outro, não há outra rocha que eu conheça. As nações teriam que reconhecer Deus, o Deus de Israel, o Senhor Jeová, é a única divindade existente.
é o soberano controlador do universo. Elas teriam que reconhecer também que os seus ídolos não salvam. E aí, no capítulo 44, e passando também para o capítulo 45, a gente vê a loucura da idolatria, e aqui é uma das passagens de mais fácil entendimento nesta sessão. Que loucura você cortar uma árvore, com um pedaço você fazer comida, com outro pedaço você se esquentar e com outro você fazer um Deus diante do qual você se curva. O verso 18 ajuda a resumir bem essa história. Nada sabem, nada entendem as pessoas que fazem isso. O verso 19 diz, nenhum deles cai em si, não há conhecimento nem compreensão deles. Eles vão se ajoelhar diante de um pedaço de árvore. E em tudo isso, então, como já dissemos nos vídeos anteriores, esta sessão está colocando Deus como o único Salvador existente. O monoteísmo israelita encontra nestes capítulos de Isaías uma de suas mais altas expressões. E agora ficamos sabendo, Deus libertará o seu povo, ele anuncia isso antes, ele julgará as nações idólatras, ele provará que ele é o único e verdadeiro Deus. Ele ainda mostrará que ele é quem salva o seu povo porque ele quer. O verso 22 diz, desfaço as tuas transgressões como névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim porque eu te remi. É Deus quem salvou Israel e Deus quem se glorificou em Israel, como nós lemos no final do verso 23. Todo o mundo é um teatro da glória de Deus. Ele manobra as nações, ele manobra Israel, ele prevê o futuro, ele controla todas as coisas. Por isso ele deve ser temido e não os ídolos. Quem segue ídolo nada sabe. O final do capítulo 44 menciona que Deus vai restaurar o seu povo através de um servo escolhido de nome Ciro. E esse Ciro nos é apresentado com um pouco mais de detalhes no capítulo 45. Ciro será o governante persa, cujos exércitos vencerão a Babilônia. E por conta de sua política internacional divergente da política praticada pelos babilônicos, Ciro vai mandar os judeus de volta para casa, para que reconstruam o templo, para que reconstruam a cidade de Jerusalém. Esse é o elemento sobrenatural, a predição do futuro feita aqui. Muita gente acha que haveria um outro autor, um outro Isaías, que completou essa parte final do livro, porque é simplesmente impossível na cabeça dessas pessoas que Isaías tenha dado o nome do homem que faria o povo de Israel voltar para casa. Mas pense comigo como todo esse argumento seria esvaziado. Se Deus está dizendo que ele é o único que prediz o futuro, quem teria a cara de pau de escrever, depois que Ciro já houvesse feito tudo isso, que no passado Deus tinha predito o nome do próprio Ciro? Fica uma coisa completamente inimaginável. Ninguém daria crédito a este livro se ele fosse uma defesa de que Deus prevê o futuro e ele fosse escrito quando as coisas já fossem passadas. Não faz o menor sentido. Então, Deus está mais uma vez mostrando que ele chama Ciro para ser o seu escolhido, verso 4 do capítulo 45, e que ele vai fazer a salvação do jeito que lhe apraz, para que todo mundo saiba que do nascente do sol até o poente, além dele não há outro, ele é o Senhor, não há outro. E esse tema de que não há outro Deus vai se repetir ainda no verso 14 do capítulo 45, vai se repetir ainda no verso 21, e a ideia é exatamente essa. Não existe outro Deus, olhe para a história de Israel. E quer um exemplo? Deus prediz o futuro. Ele vai livrar Israel através de um servo chamado Ciro. É isso que acontece. Deus, o Criador de todas as coisas, vai fazer a justiça brotar, vai trazer a salvação do seu povo desta forma que ele já está avisando. Só que isso não seria muito bem aceito pelos israelitas. Mandar um Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés, o cabra era crente, ele falava com Deus face a face, ele foi chamado no meio da sarça, mas Ciro era persa. É dito no verso 4 que Ciro nem conhece Deus. Como é que Deus vai usar alguém que nem é crente, nem se circuncidou, nem celebra a Páscoa israelita? Como que esse homem pode ser chamado de servo? Tem alguma coisa esquisita aí. Para um israelita, para um judeu daqueles dias. Mas Deus está dizendo não. Eu sou dono de tudo. Eu uso quem eu quero, quando quero, como quero e pela razão que eu quiser. Então fica esta
questão levantada aqui. Um pagão para salvar o povo de Deus? Um novo Moisés não seria mais adequado a este segundo êxodo? Um Moisés crente tirou Israel do Egito e trouxe para Canaã. Agora Israel foi para a Babilônia. Não era melhor um segundo Moisés? E a resposta de Deus é clara. Acaso vai dizer o barro àquele que lhe dá forma o que é que você está fazendo? Deus está invocando a sua soberania aqui na mais alta expressão e dizendo: eu faço o que eu bem entendo. E esta é a base pela qual o apóstolo Paulo redige o seu capítulo sobre eleição lá em Romanos 9. Deus é o soberano, nós somos as criaturas. Quem somos nós para imaginar que temos o direito de discutir com Deus? Este estilo que Deus emprega aqui serve para nos demonstrar que Ele usa todas as coisas, crentes e incrédulos, que até mesmo aqueles que não o conhecem trabalham para Ele, mesmo que não saibam disso. E isso acentua ainda mais a soberania de Deus sobre todas as coisas. E então, nós vemos a parte final do capítulo 45, que Deus não está falando nada disso em segredo. Que Deus está contando tudo isso antes, para que fique claro que quem carrega o lenho das suas imagens de escultura não sabe nada. Para ficar claro que não há outro Deus, porque Ele salva. E então, todos ao final serão obrigados a reconhecer isso. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Senhor é aquele que traz a justiça e a força. Serão envergonhados aqueles que terão que vir até Ele para admitir isso e para se render diante desse Deus que manifestou no mundo inteiro a sua glória. Que coisa extraordinária! Este é, portanto, o enredo destes dois capítulos que mais uma vez dirigem a nossa atenção ao único e verdadeiro Deus. Esse Deus vai derramar o seu Espírito na restauração do seu povo. Vai trazer da Babilônia aqueles que estiveram subjugados. E vai, mediante o derramamento do seu Espírito, fazer com que o seu povo testemunhe ao mundo todo que Ele é o único Salvador. O mundo vai perceber que a sua idolatria é uma loucura. Vai ter que reconhecer que Deus salvou Israel a despeito dos pecados de Israel. Que Ele usou Ciro, um incrédulo, para isso. E Ele faz o que bem lhe apraz. E então, mais uma vez, todo mundo que se curve diante deste Deus único, maravilhoso e extraordinário. Quanta grandeza de Deus nós somos levados a compreender e a enxergar nestes dois capítulos. E diante deste Deus eu espero que você se curve no dia de hoje para adorá-lo, para descansar nele, porque Ele cuida de você e de mim. Ele é quem está dizendo para mim e para você: não tema, ó Jacó, meu servo, eu te escolhi. Eu controlo todas as coisas. Eu vou te levar a bom termo. Que segurança temos nesse Deus extraordinário. Que isso aqueça o seu coração no dia de hoje e abençoe a sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amanhã a gente se encontra para prosseguir na leitura deste livro maravilhoso. Bom estudo para você então e até lá, se Deus quiser.